Que tipo de relações você herdou da sua família? Meu nome é Larissa Guerra e da minha família eu realmente só herdei o quadril largo e os traumas para lidar na terapia. Meu nome é Amanda Abreu e da minha família eu herdei a força de trabalho. Oi, gente, eu sou a Dani. Da minha família eu herdei alopecia androgenética, que é um negócio que dá no cabelo, um volume mais alto do que o aceitável pra falar. Eu falo muito alto, isso é uma coisa de família. E eu herdei também um senso de comunidade muito forte. Meu nome é Verônica e eu tava inclusive pensando hoje sobre o que eu herdei, né? Vendo meu pai lendo o jornal dele de manhã, ele faz isso desde que eu me entendo por gente. Então, do meu pai eu herdei essa curiosidade mesmo de informação, essa leitura, acho que eu carrego isso até hoje. Dessa sede de informação. Da minha mãe, muito da organização e do planejamento e de prever, assim, entender, né, o que pode dar errado, o que pode dar certo, enfim. E dos meus irmãos, acredito que muito da sagacidade, assim, sou a caçula de 2 irmãos homens mais velhos e a persistência também, acho que isso faz aí o pack da minha herança. O meu nome é Marina Mels e eu preciso começar essa pauta dizendo que sim, alguns amigos da minha família se tornaram meus clientes e ajudaram na minha jornada profissional. E acho que é importante aqui, para quem, assim como eu, teve essa experiência, é saber reconhecer isso. A gente está acostumado em pensar em herança como grana, mas nos últimos tempos a gente se deparou com alguns questionamentos sobre como existem pessoas que se beneficiam também dos contatos que passam de mães e pais para filhos, de geração em geração. Será que essa relação faz mesmo a diferença nas nossas vidas? Quais as estratégias que as pessoas que não carregam essa deliciosa lista telefônica cheia de possibilidades podem buscar para estabelecer as suas próprias redes? Hoje o papo é sobre isso e vocês já entenderam que vai ser bom, então bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da Porra Toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Certamente você já ouviu frases como: esse aqui é filho do fulano, lembra? Ou então: pode confiar, ele é sobrinho do cicrano. Isso até é comum no dia a dia. A mercearia do bairro, no churrasco da família estendida, mas quando chega ao mercado de trabalho, essa valorização das relações familiares como um atestado de credibilidade, ou o bom e velho quem indica para furar a fila de um processo seletivo, ou na contratação de fornecedores, se torna um problemão. Sabe qual que é outro indicativo sobre como esses contatos impactam o mercado? Quando você fica um tempão vendo a ascensão ou a visibilidade de alguém e se questionando se as entregas dessa pessoa fazem jus a todo esse reconhecimento. E aí um belo dia, do nadão, você descobre: é só mais uma pessoa medíocre que tem uma relação com alguém importante dentro daquela organização. Bom, para falar um pouco sobre as estratégias que os não herdeiros dessa rede de contatos podem criar, a gente está recebendo aqui as incríveis fundadoras do Indique Uma Preta, a Amanda Abreu, a Dani Matos e a Verônica Dudman. Boas-vindas, mulheres! Se apresentem para quem ainda não conhece vocês e o Indique, que é apenas incrível. Para quem tá vivendo errado e não conhece vocês. Exatamente. Oi, gente, boa tarde. Tô super feliz com essa temática, em conhecer vocês, mesmo que virtualmente. Eu sou a Dani, sou uma das sócias cofundadoras aí da Indique Uma Preta, que também é a consultoria Indique, do lado da Amanda e da Verônica, minhas amigas, parceiras e sócias. E sou muito feliz de estar aqui. Eu sou de São José dos Campos, sou formada em Relações Públicas e sou filha do Gilmar e da Heloísa, irmã do Eliakim também, que são as pessoas aí base de tudo que eu sou, fundamento da minha vida. Prazer em conhecê-los. Já que a gente está falando de família, né? Importante mencioná-los. Bom, eu sou a Amanda, também uma das cofundadoras da Indique Uma Preta, junto com a Dani e com a Verônica. Eu sou formada em comunicação. Recentemente eu fiz um curso de psicanálise, estou me formando também em história esse ano.
E minha família, eu sou filha do José Idoval, que é meu pai. Ele é professor da área pública de Brasília. E minha mãe, o nome dela é Maria José, ela foi enfermeira e hoje ela se aposentou, mas trabalhou muito também a vida dela. E a minha irmã, que é a Fernanda, ela fez gastronomia, mas desistiu. E é isso, assim, eles também são minha base. E é isso, eu sou essa pessoa. Bom, eu sou a Verô, sou a terceira aí integrante da Indique, né? E aí lembrando que nossa empresa somos em 7 mulheres negras, né? Além de mim, Dani e Amanda aqui como sócias cofundadoras. A gente tem a Areta, a Cami, a Bianca e a Juliane também somando com o nosso time. Também venho da área da comunicação e trabalhava mais precisamente com estratégia, mas flerto muito aí com o mundo das artes, e é isso. Queria começar perguntando então para todo mundo, pra gente contar um pouco da nossa experiência, assim. Se vocês já viveram isso, esse momento assim, de repente você vê uma apresentadora de TV bombando e descobre que ela é esposa do diretor, sabe? Essas coisas que acontecem. Apresentar um Oscar, assim. Sabe? Ou essas coisas que quando são de casos de visibilidade, obviamente a gente reconhece mais, mas se vocês veem, assim, na vida de vocês, ou viram na vida de vocês também isso acontecer, sabe? Numa agência que vocês trabalharam, o fulano que é primo do dono, e assim, como é que vocês enxergam isso? E tá todo mundo fazendo sim com a cabeça pra você que tá só escutando. Não sei se as meninas vão lembrar, mas teve uma vez que eu fui até desabafar no WhatsApp, que eu falei, cara, eu sou muito trouxa, né? Eu tava fazendo uma reunião com uma mulher branca, assim, e era na época da pandemia, que todo mundo foi pro mato, não sei o quê, e a gente tava em casa, né, morando com 5 pessoas, cachorro, criança, não sei o quê, e, a mulher numa casa, assim, de fundo, maravilhosa, uma mansão. E ela era, tipo, C-level lá do lugar que ela tava falando. E ela falou, e ela era uma querida, muito legal. E ela falando que ela tinha começado como estagiária. E eu falei, caramba, que legal, parabéns, você conseguiu, né, chegar até aí. E, gente, a reunião foi ótima, eu adorei a mulher, achei ela inspiradora. Quando eu fui ver, gente, o sobrenome dela, ela é a irmã mais nova. A pessoa que era dona do grupo. Eu falei, eu sou muito otária mesmo, né? Então, assim, esse é um exemplo de várias coisas que a gente vê por aqui e, assim, não é raro de ver histórias assim. Acho que lembra até aqueles posts, né, que acabam virando memes, que a pessoa fala, começou aqui, do nada, foi crescendo, né, dei uma oportunidade à minha sobrinha. Eu acho muito engraçado. Acho que sim, aí, trazendo um pouco da minha vivência como na publicidade, acho que uma das coisas que mais marca, assim, porque basicamente, né, não sei como que tá agora, porque, enfim, não estamos tão próximos, mas o que indica era muito forte, né, então eu lembro até hoje acontece isso, do filho do amigo do dono da agência passar um mês ali estagiando, né? Isso é recorrente. E uma vez eu lembro que dentro da própria agência que eu trabalhava, não era no cargo de estratégia, que era o que eu queria trabalhar, mas eu perguntei para moça de estratégia, olha, será que eu posso acompanhar os seus trabalhos e tal? E veio um não, assim, né? Mas eu já estava ali dentro, né? Enquanto em algumas situações do que a gente vê, assim, muito recente, né? Esses filhos aí tendo a oportunidade, vou até expor aqui. Vem de Exposed. Não vou dizer nomes, mas tem algumas agências que têm parcerias com escolas, as pessoas trabalham ali de forma gratuita por um mês, assim. Então, o quanto, acho que tanto essa herança que vem das relações ali familiares, mas essa herança do que indica mesmo, né, que não são relações, muitas vezes, não só ligadas à família, mas amigos, conhecidos, o que indica, ou até mesmo a possibilidade financeira de você acessar esses lugares através de um curso, por exemplo. Então, me veio muito em mente quando você trouxe aí essa provocação. E tipo assim, quem tem dinheiro pra trabalhar de graça, né? 2, 3 meses. Eu também já conheci num lugar que eu trabalhava. Exato. Um menino que trabalhou uns 5, 6 meses sem ganhar nada. Morava no jardim. Meu Deus. Aí teve que a gente foi pro happy hour. Todo mundo assim, vamos de metrô, que é mais fácil. Chegou no metrô, o menino travou, não sabia como pegar o metrô. Então, assim, é esse tipo de gente que a gente vai encontrando ao longo da vida.
Mas é uma oportunidade, né, gente? Olha que mercado legal, que benevolente. Ele está te dando uma oportunidade de aprender. KKKKK. Então, eu percebo isso bastante, essa questão de quem indica e da herança familiar dentro desses espaços, principalmente no mundo das artes, da cultura. Recentemente saiu uma matéria do New York Times que chama Nepo Baby. Nepo Baby, E aí verdade. eles fazem uma árvore genealógica das pessoas que são filhas dos diretores, do roteirista, enfim. E aí é um pouco do que se espelha nessa ótica que a gente falou agora, né? Das agências e tudo mais, dos espaços onde a gente já passou, onde a gente vê aquelas pessoas medíocres que realmente não traçaram a nossa caminhada do corre, realmente dessa luta de aprender as coisas e de estar vendo as coisas, e aquela pessoa tá lá medíocre, acessando o espaço, subindo de cargo de 6 em 6 meses, ou até menos, e você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Tipo, nossa, será que eu sou, assim, incompetente? Então, com certeza, nós três já vimos muita coisa, assim, desse tipo, que é assustador, assim, também. É bizarro. Bom, eu vim de uma cidade pequena, né? E eu lembro que uma coisa que a minha avó sempre perguntava era aquilo assim, de que família é? Sabe? Mas não tanto por aquela coisa de, não, preciso, né, fazer todo um mapeamento ali, mas porque tinha sempre, aquela coisa, um conhecido, daí já fazia uma fofoca, esse ali é baita, né, aquela coisa, agiota, sabe? Mas eu lembro muito dessa diferenciação começar a aparecer já assim na escola, no ensino médio, porque eu era aluna de um colégio público, né, estudei em escola pública, assim, da 5ª série até, sei lá, quase o final do ensino médio, e eu fazia curso de inglês numa escola de inglês que era cara, assim, que reunia, tipo, as pessoas que estudavam em escola particular, e ali era todo mundo assim, o filho do médico, o filho do juiz da cidade, o filho do advogado, então ali já existia toda uma diferenciação, né, de que, eles faziam os rolezinhos deles, porque o meu pai é amigo do pai dele, porque não sei o que lá, sabe, e aí eu fui embora muito cedo, né, então eu acabei cortando esse vínculo familiar muito cedo, e a minha família, eu fui a primeira pessoa a fazer uma faculdade, a vir morar fora e tal, tirando meu pai, mas com quem eu não tenho uma relação muito próxima, e então eu nunca tive muito essa percepção de eu tendo benefícios, sabe? Mas eu sempre via as pessoas dali tendo benefícios. E é muito doido você observar isso no dia a dia. E aí, Marina? Cara, então, nós estamos aqui para nos autoexpor, não é mesmo? Meu pai era gerente de banco de cidade pequena. Então eu o tempo inteiro fui a filha do gerente. E tinha um banco na época. Então a vida inteira eu fui a filha do gerente. Então eu acho injusto eu dizer que eu não me beneficiei desse lugar, assim, sabe? Assim como eu comentei, assim, tem clientes hoje do meu escritório que são amigos dos meus pais e que eu conheci por isso e tudo mais. E aí eu queria perguntar pra vocês, porque é uma coisa que me perturba, é um tema de terapia. Queria perguntar pra vocês um pouco sobre isso, assim. O problema é a pessoa ter essa relação, ou o problema é o uso indiscriminado dessa relação, ou é o uso imoral dessa relação, ou como, sabe, onde que mora, assim, a questão, porque aqui na nossa região, em várias regiões do Brasil, tem muita empresa familiar, por exemplo. Naturalmente, as pessoas da empresa familiar vão subir para ascender a esse lugar de gestão da família, a não ser que seja um modelo mais interessante, que eu acho mais interessante, que é o modelo de profissionalização e de família no conselho, enfim. Mas é muito comum, e mesmo em negócios pequenos, né? Assim, o restaurante que é de uma família e fica para os filhos. Então, onde que mora esse limite, assim? Qual que é essa linha no chão de você entender que tem um contexto e onde que começa o problema desse contexto, assim, na opinião de vocês? Olha, essa pergunta é bem complexa, né? Bem difícil. É muito sensível. Primeiro, eu acho que, assim, quando a gente está falando de herança, a gente está falando do patrimônio, né? E essa palavra vem de um contexto que é etimologicamente do patrimônio, né? O que o indivíduo pode deixar para os seus descendentes, para as suas pessoas. Então, eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta objetivamente, mas, por exemplo, essa palavra herança aqui no Brasil, ela tem uma carga muito pesada para nós, enquanto sociedade, porque a gente vive como uma sociedade como a nossa, com diversos problemas que é devido a uma herança que veio para cá e fez o que fez, né?
não só o Brasil, mas a América Latina também. E o uso e a promoção dessa herança, nesse caso, dessa família que veio de Portugal para o Brasil, ela promoveu uma série de desigualdades entre brancos e pretos, ricos e pobres, indígenas e não indígenas, e por aí vai. Então, eu acredito que... E aí, contextualizando, né? O Brasil aboliu a escravidão em 88, foi esse último país das Américas a romper com esse sistema, e isso, consequentemente, se torna a nossa herança como sociedade, e hoje que se respinga numa série de problemáticas que a gente tem numa sociedade até hoje. Então, eu não acredito, eu não vou conseguir dizer se é errado ou se é imoral, mas eu acho que a promoção dessa herança, ela promove uma série de desigualdades dentro da estrutura da nossa sociedade, e quando se promove essa desigualdade dentro do mercado, dentro da sociedade, tem uma coisa muito séria que é afetada, que a gente viu em janeiro agora, que é a fragilidade da democracia, né? Então, assim, quando a gente tá colocando aquelas mesmas pessoas naqueles mesmos lugares, são essas pessoas que vão decidir as coisas. São essas pessoas que vão decidir os políticos, as políticas públicas, e o resto não vai decidir nada, vai só absorver aquilo que basicamente é meio que a nossa história, né? Então eu acho que eu não sei, eu não considero imoral. É errado, eu acho, mas eu acho que a promoção disso vai gerando uma série de conflitos que desencadeiam nesse último ponto. Eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma coisa bem profunda mesmo pra gente discutir, assim, mas eu acho que é por aí, assim. Eu acho que quando a gente tá falando de trabalho, eu acredito muito ali dentro do limite da ética, eu acho que é mais fácil ali pra você designar, apesar que a gente tá falando de pessoas, enfim, né, subjetividades, mas a gente, né, parte ali de uma ética quando a gente tá falando de trabalho, mas esse indivíduo em sociedade em si, esse controle, ele se transforma, né, de uma forma muito mais complexa. E aí, falando de Brasil, Mari, eu acho que interessante que você traz, né, essa provocação, esse pensamento, só que eu acho que a gente precisa até mesmo, infelizmente, né, em 2023, acredito que a maioria da nossa sociedade ainda está num passo atrás, né, que é reconhecer aí esse privilégio. Então, eu acho que o primeiro ponto é reconhecer, né, esse privilégio que está dado, né, que está dado há anos, que, enfim, se mantém e se autoalimenta e, enfim, e beneficia uma camada bem pequena da sociedade. E, então, eu acho que a primeira coisa é entender esse privilégio e pensar essas heranças a partir de hoje, né? Então, para onde vai essa herança a partir de hoje? Então, como é que administra aí esse privilégio, né, que, enfim, acho que todas, principalmente, né, falando de pessoas brancas, tem, mas hoje eu, como mulher negra, também cheguei aqui em um espaço onde tenho, e o que a gente faz com isso? Então, acho que é muito sobre pensar aí para onde essa herança vai nos próximos anos, que a gente quebre, de fato, aí esse ciclo aí que é isso, né? Beneficia, é confortável, é gostoso para alguns, e é tão gostoso que ele tampa ali a visão de alguns, infelizmente. Sim, tem gente que acredita que tá lá porque mereceu, né? Com certeza. Não para um segundo, sabe, para refletir mesmo essa construção histórica, né? Por que você tá aqui, né? Acho que até essa coisa de família, né? Você fala de herança presa de nomes, de família, pensando em Brasil, assim, acho que são reflexões básicas que as pessoas, né, brancas devem fazer aí, desde que, né, a partir do momento que, enfim, são conscientes de quem elas são. Ai, que difícil falar depois delas. Objetiva também, porque a minha cabeça tá fritando, assim, cada coisa que elas vão falando vai abrindo umas ramificações na minha cabeça, mas eu até tentei anotar aqui para eu tentar seguir uma linha de raciocínio. Eu acho que, dando um passo atrás, falando sobre herança para pessoas negras, periféricas, enfim, pessoas que vieram, assim, do nada, que é o caso da minha família, por exemplo, eu acho que herança tem um aspecto muito mais ancestral pra gente. Então, por exemplo, esse relato que a Larissa trouxe, né, do professor fazer a chamada e de ver ali na escola quem é quem, é uma experiência que eu fui viver com 22, 23 anos de idade
na minha faculdade, que eu entrei via políticas públicas, e que eu via o professor fazendo a chamada e falando, fulana de tal, filha de cicrano? Ai, bacana, bem-vinda à faculdade. Fulano de tal? Pera, você é filho de Beltrano? Ai, que bacana, seja bem-vindo ao seu primeiro semestre. Aí chegava eu lá, Daniele Carlos da Silva Matos. Você é bolsista, tá bom, bacana, seja bem-vinda. Então, assim, eu só fui vivenciar isso já na vida adulta e na faculdade, e realmente é muito difícil lidar com essa realidade. Então, por que eu tô dizendo que eu acho que herança tem um aspecto ancestral pra gente? Porque antes disso, a minha vida toda, as pessoas perguntavam, Daniele, você é neta de Nilza e de Isaías? Poxa, como é que tá o seu avô? E a sua avó? A sua mãe ainda tá com aquele problema? O seu irmão casou? Então, era muito mais para saber que tipo de repertório eu trazia. Saber da vida mesmo, né? Como é que estavam as pessoas da minha família, como ia a saúde das pessoas queridas e amadas ali dentro daquele espaço, do que é muito diferente do professor na faculdade perguntando quem é filho de quem, sabe? Então, assim, eu acho que pra gente que que nasceu, né, num contexto de escassez material, a gente cresce num contexto de riqueza ancestral. Eu acho que é isso que a gente consegue herdar desse tipo de relação, e é essa experiência que eu tenho e que eu trago ao longo da minha vida, o que mais tarde vai justificar a ascensão de pessoas negras no mercado de trabalho e a forma como a gente puxa outras pessoas junto com a gente, a forma como a gente não está preocupado em ficar milionário, enriquecer do dia para a noite, a forma como a gente está preocupado em trazer outras pessoas para cá. Então eu acho que esse é um tipo de herança, mas uma herança ancestral. Aí, inclusive falando sobre linhagem, né? Outra coisa que me remete à palavra herança é a palavra linhagem. Então a gente vê as pessoas com suas árvores genealógicas, se orgulhando dos avós que vieram da Espanha, dos bisavós que vieram da Itália, etc. E tudo que a gente tem é aquela relação, né? Onde os tios dos meus pais, os primos dos meus primos, me perguntavam quem eu era, e eu era a neta do Isaías, a neta da Nilza, porque aquilo era tudo que eu tinha, mas isso já era muito rico. Então é esse o tipo de ancestralidade que eu herdo. Aí só para fechar esse assunto de herança versus ancestralidade, uma vez uma pessoa me perguntou por que eu pedi a benção pro meu pai e pra minha mãe, sendo que eu sei que o correto, entre mil aspas, é bênção, né? E eu falei assim pra pessoa, olha, a gente já teve muitas trocas sobre ancestralidade e você sempre se orgulha dos seus avós que vieram da Espanha, da gastronomia italiana, que veio de uma outra parte da sua família. Isso para você é ancestralidade, né? Uma coisa que você deu, parabéns. Porque eu não tenho o privilégio de saber de onde os meus bisavós e tataravós vieram, né? Como resultado de um apagamento histórico que surgiu por conta da escravidão. Então, a forma que eu tenho de exercer a minha ancestralidade, sim, é de pedir benção pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, toda vez que eu vou me dirigir a qualquer outra pessoa mais velha da minha família. Agora, indo à pergunta, né, da Marina, eu não acho que é imoral as pessoas utilizarem dessa relação. Eu acho que dá sim pra gente traçar aí um limite ético entre aquilo que é manutenção de privilégio da branquitude e aquilo que realmente faz sentido, né, para aquelas relações daquele ambiente, para aquelas trocas daquelas famílias. Essa semana a Sueli Carneiro lançou um livro que eu já comecei a ler e tá muito bom, que chama Dispositivo da Racialidade, é a tese de mestrado dela, e ela fala bastante sobre a forma como a branquitude precisa se movimentar. Então isso que a Verônica trouxe, né, sobre como é que a gente repensa, o que a gente faz daqui para frente, eu acho que é o ponto principal. Então, eu não acho que é completamente imoral, não, as pessoas utilizarem dessa relação. Eu acho que é entender o que a gente vai construir para o futuro. E aí, para fechar essa fala, eu juro que eu já palestrei aqui. Eu tô amando, pode continuar, tá tudo certo. Eu lembrei de uma frase do BK, que é um rapper que eu escuto bastante, que fala muito de ancestralidade. Ele tem duas frases que me inspiram a pensar a herança, né? A primeira é que ele fala assim, se eu fui vida louca, meu filho vai ser vida ganha.
Então, assim, a gente critica heranças milionárias que existem aí há mais de 200 anos no nosso país, mas se eu fui vida louca, meu filho vai ser sim vida ganha. É esse o tipo de construção que eu quero ter para os que vão vir depois de mim. E tem uma outra música dele também que fala sobre ancestralidade, né? Que nós somos o resultado aí de todo mundo que veio antes da gente, que diz muito sobre herança e ancestralidade também. Enfim, gente, falei muito, mas falei tudo que eu queria falar. Falou tudo, maravilhosa. E aí, quando a gente começa a pensar, assim, no ambiente corporativo, no mercado de trabalho, uma coisa que é muito comum nas empresas, em mercados onde falta mão de obra, onde há, assim, falta principalmente em setores onde exige mais qualificação, ou uma qualificação muito específica, rola muito aquele negócio de, a gente dá uma grana pro colaborador que indicou um colega de trabalho. Vocês acham que essa questão também precisa ser revista na opinião de vocês? É um problema? Ou você acha que nesse caso, ok, de certa forma todo mundo sai ganhando? As Porque caras de dúvida indica, são maravilhosas, né? Alguém indica. Porque é um quem indica de qualquer forma, né? De qualquer forma, é um quem indica, não é talvez um quem indica que seja tão hierarquizado, assim, né? De quem vai ser a liderança, mas no fim das contas também é a gente se indicando e aí ampliando bolhas que talvez já existam, assim, né? Eu acho que o que chama a atenção, né, em algumas vagas são até para atrair talentos diversos, é que a empresa em si, ela investe ali, vai trazer uma premiação para esse colaborador, né, mas esse mesmo dinheiro não é aplicado para contratar uma consultoria, né, que vai trazer ali esses talentos, porque com certeza essas pessoas existem, né, não estão ali na bolha desse RH, desse time de talentos, desse gestor. Então, é muito mais fácil e cômodo, né, você criar esse desafio, né, interno do que construir isso de uma forma profissional mesmo, né, então contratando uma empresa. Acho que esse é o... Tem um talk bem bom, né, Verô, no TEDx Blumenau, que fala que essas empresas não estão preparadas para contratar pessoas para vagas de diversidade que não contratem, porque elas só vão gerar mais problemas para essas pessoas, né? Sim, sei quem fez, sei quem falou, mas foi bem bom. E é isso, assim, não está estruturada nem mesmo essa questão da contratação em si, quando a gente está falando de nichos, enfim, com certeza muito menos estará aí o desenvolvimento desses talentos aí que vão ser contratados. Então, é isso, é uma preguiça, né, querer ir pelo caminho mais fácil. Podia ter um programa de pontos, assim, para quem indicar pessoas de algum marcador historicamente minorizado, né? Rever nesse sentido. Olha, tá aí uma boa ideia, pode botar pra vender, parece, né? Um produto sócias, vamos botar no ar. Esse é um ponto que eu particularmente fico pensando, porque aí é onde eu vejo que eu me beneficiei, sabe? Mas não acho que eu tenha me beneficiado por ser conhecida do fulano. Eu lembro quando eu entrei no primeiro jornal grande que eu trabalhei aqui no estado, eu tava assim algum tempo conversando com pessoas conhecidas dizendo, cara, tô querendo ir pra outro lugar, tô tentando procurar um lugar pra trabalhar, tenho isso que eu já fiz, sabe aquela coisa assim, tentando dar uma resumidinha no currículo, acho que nem existia naquela época assim, fazer um portfólio, sabe, portfólio era coisa de designer naquela época, não de todo mundo, e aí eu lembro quando abriu uma vaga no jornal, uma conhecida minha, não era nem minha amiga assim, mas uma pessoa com quem eu tinha conversado falou, olha, vai abrir uma vaga aqui. Numa dessas, manda teu currículo, o contato é tal, sabe? Mas ela, assim, ela não moveu mundos e fundos pra me levar pra empresa, até porque ela era só uma repórter, sabe? Então tem isso. E quando eu vim trabalhar na rádio, eu vim porque o gestor daqui me conheceu nesse contexto de que eu trabalhava no jornal e a gente se conheceu e ele precisava de ajuda pra produzir conteúdo, eu me ofereci pra ajudar e a gente... Beleza, gostou do meu trabalho, ok, mas eu saí, fui seguir minha vida, e aí ele me chamou, quase 2 anos depois, assim, e aí, tu tá afim? Vem trabalhar com a gente, sabe? Mas eu lembro que eu sempre
fiquei, assim, no começo, alguns meses, assim, questionando de tipo, eu só tô aqui porque eu sou conhecida dele, sabe? Não porque eu fazia um bom trabalho. E eu lembro que eu fiquei muito noiada com isso na época, assim. Hoje em dia eu ainda penso a respeito, mas eu vejo muito mais que o fato de eu ter me disposto a colaborar com ele, a trazer informação e tal, pode ter ajudado. Talvez tenha facilitado todo o caminho dele nesse processo de contratação, né? Mas enfim. Acho que é de novo aquilo que a gente tá falando do limite, né, Amanda? Exato, né? Tipo, é muito delicado. É uma linha muito tênue, né? E também, assim, a pessoa tá ali no cargo pra, assim, executar o job description dela, assim, eu acho que essa questão da indicação, existem consultorias especializadas, né, as pessoas do RH, então acho que isso também enfatiza a importância da sensibilização desses núcleos, assim, do RH, da cultura, da importância de promoção de diversidade, pluralidade dentro dos lugares, e também porque com certeza a pessoa vai ser acometida pelo aquele viés de afinidade, de estereótipo em relação a quem ela vai estar indicando, assim. Então, por mais que elas sejam pessoas boas, ótimas, legal, assim, mas, tipo, tem esse problema, assim. Então, tem consultorias aí que fazem esse trabalho mesmo, assim, né? Tipo, a gente, enfim, outras consultorias estão no mercado e que estão há anos já fazendo isso, e também isso diz muito sobre a empresa, né? Tipo assim, isso diz muito sobre a empresa que, eu vou te dar um bônus para que você indique um colaborador, assim. Então, o que isso diz? Assim, isso diz que, de repente, quais são os planos dessa empresa de pensar a pluralidade, pensar a diversidade, pensar gente, pensar pessoas, assim, né? Eu acho que é isso, assim, eu vejo dessa maneira, assim, são muito mais em relação ao questionamento do que ou não, ou sim. A reflexão, né? Chama consciência de classe. Tem um negocinho que devia estar na água, devia estar né? No negócio. E eu acho que mora muito no limite, assim, porque eu gosto muito quando a Vero falou lá no começo, que é o que a gente faz a partir do momento que a gente entende esse contexto. E eu acho que a questão da autorreflexão é um pouco essa, assim. Você pode ser filho de uma pessoa que tem uma proeminência na arte, por exemplo, como exemplo que a Amanda usou, e ser absolutamente talentoso. Mas tem que reconhecer que o caminho que você tomou para ter reconhecimento a esse talento é absolutamente diferente. E o que você vai fazer com esse espaço que você conquistou também é uma responsabilidade sua, também faz parte desse rolê, assim, sabe? Então, eu fico muito brisando nisso, assim, de quais espaços que eu tive acesso e quais pessoas que eu tive acesso. O impacto que elas tiveram na minha vida, o que eu não teria tido acesso, teria mudado completamente a minha vida. Mas beleza, eu não posso... Isso é uma coisa que eu não posso mudar. Eu só posso reconhecer, entender e entender de como fazer diferente daqui pra frente. Eu tô sendo muito poliana? Acho que não, Marina. E sabe um exemplo que veio na minha cabeça? Foi daquela polêmica do show da Erykah Badu, né? Onde teve aquela banda branca que ficou no radar aí, nos holofotes do dia pra noite, não sei como, não sei quais são as relações ali dos integrantes, mas eu acho que era o exemplo perfeito de pessoas que poderiam olhar para o contexto da artista, do público, da pessoa que estava vindo e se colocar no seu lugar ali de pessoa branca, de privilégio, e dizer não àquela oportunidade, sabe? Isso não mudou em nada a história da banda, isso não mudou em nada os resultados, a trajetória deles, e nem fazia sentido para eles estarem ali. Então precisou de uma movimentação popular, né, uma pressão vinda de outras pessoas para que aquilo pudesse acontecer, sendo que, cara, eles poderiam ter levantado a mão lá desde o começo e falado, gente, acho que não é com a gente, sabe? E eu acho que isso é o aspecto universal da branquitude, né? De achar que tudo é sobre eles, que eles podem estar em todos os espaços e que não tem problema nenhum. Não, só queria falar que tem uma série muito legal que fala sobre esse assunto, inclusive, que eu acabei de ver um tweet aqui, que é aquela série Succession. Ai, maravilhosa. Aqui só tem cachorrinho de Succession. Eles são medíocres, porque é justamente isso que a gente está falando, assim, é um núcleo muito medíocre, né, de familiares que se empregam ali dentro daquele núcleo, e o pai ficou horrorizado com aquela situação, assim, tipo, meus filhos são péssimos, assim, que droga, né, então, tipo, é bem tosco, tipo, é claro que o que a gente tá falando aqui acho que é muito mais profundo, mas a série traz isso de uma maneira, tipo, esdrúxula, né? Tipo, meu Deus, que confusão é essa? Essas pessoas, elas não sabem trabalhar. Tipo, Roy, por que você não contrata uma pessoa, de fato, que vai fazer isso?
Você fica, tipo, sentado no seu sofá, assim, tipo, torcendo por aquele cara, tipo, quer dizer, eu torço por ele, porque os filhos dele são horríveis todos. Enfim, e aí tem esse exemplo, e esse exemplo que também que a Dani comentou, inclusive da banda, que é uma banda que detém mesmo essa herança musical de estar nesses espaços, né? Porque alguém é filho de um produtor super famoso Olha aí, brasileiro. Eu nem sabia disso. Eles são filhos. E aí, eu gosto muito de pesquisar festivais, assim, e eu tava pesquisando um festival que tem na Suécia. E eles vão tocar na Suécia, a banda. E eu falei, gente, mas que absurdo. Tipo, olha onde eles chegaram, assim, do tipo assim, qual seria o caminho para um artista, por exemplo, que não fosse filho de um produtor, para chegar a ser headline num festival da Europa, né? Seria totalmente diferente. Então, só adicionando e somando, assim, a essa fala, que eu lembrei da série e também desse fato da banda. Tem uma coisa também que eu acho que é um pouco de muleta e de preguiça, também a gente dizer, eu não tenho culpa que as pessoas, sabe? Também, tipo, não dá pra levar a mão também, não é nesse sentido que eu quis dizer, só pra deixar, né, assim, tudo esclarecido, que não é isso, não é sobre lavar a mão e dizer, cara, fazer o quê, né? Né, alecrim dourado da existência humana, vim parar aqui. Não é sobre isso, mas eu acho também reconhecer, olhar pra trás, reconhecer aonde que a gente pode, da onde que a gente veio e pra onde a gente quer ir, é muito importante. Eu queria perguntar para vocês sobre as ações afirmativas, né? Que o Indique ficou super mais bombado e mais conhecido ainda por conta das ações de contratações afirmativas que vocês fizeram para algumas empresas. Acho que a mais badalada delas foi a da Magazine Luiza, né? Então, essas ações de contratação de pessoas minorizadas são uma estratégia para tentar mitigar essa herança familiar, assim, que vem construindo a sociedade brasileira, como a Amanda apontou? Eu acho que sim, Marina. A gente já ouviu históricos de programas que trainee, onde as pessoas que passavam eram sempre filho de alguém, ou indicação de alguma pessoa, ou então aquela pessoa chegou na fase final, né, daquele programa porque ela sabia muito bem ler símbolos da cultura organizacional, falar certos códigos, se comportar de certa forma, que nem sempre confere competência à pessoa, né, mas diz muito mais sobre as relações ali que ela herdou ao longo da vida dela. Então, eu acredito que sim, é por isso que a gente acorda todos os dias, trabalha todos os dias, para, de fato, promover esse tipo de oportunidade mesmo dentro do mercado de trabalho, para abrir caminhos, né, para as pessoas que não herdaram essas relações, mas que são tão competentes quanto, até, na maioria das vezes, mais competentes, para estarem nesses espaços também. Mas e aí, eu fico pensando, para quem que não tem esse tipo de vínculo anterior, para quem não vem com o sobrenome, com o berço, né? Para quem não vem com a árvore genealógica ali, aquela coisa toda. Como é que começa a formar essa rede de apoio, rede de contatos? É importante, sabe? E aí eu queria que vocês também contassem um pouco da história da Indique, assim, como é que vocês chegaram nessa formação, nessa ideia, nesse projeto que é tão maravilhoso. Eu só até acho que trazendo a resposta ainda da Marina e complementando, eu acredito que não, obviamente as ações afirmativas aí no mundo corporativo existem, mas eu acho que não é o único fator aí a questão da herança, infelizmente, né, se fosse, a gente até dava um jeito mais rapidamente, mas não é, mas obviamente faz parte aí desse sistema, né, de privilégios. Eu vou contar um pouco, acho que pela minha história e também pelas trocas que eu tenho com a nossa comunidade, né, com as mentorias, acho que conversando também sobre a trajetória, né, da profissional de algumas pessoas que eu conheço, a rede, né, e aí seja ela virtual, acredito que o virtual tem muita força, né, acho que tanto eu, Dani e Amanda aqui, a gente sabe em momentos de carreira bem diferente, né, quando a gente se encontrou, mas esse virtual nos uniu, né, até porque eu estava ali até que, né, acessei, fiz uma universidade particular, mas ao mesmo tempo, né, eu estava naquelas bolhas, mas eu não estava, né, eu estava ali recebendo a mesma formação, mas ao mesmo tempo o meu trabalho, enfim, a minha carreira, ela não tinha uma credibilidade, né, então acho que a questão da autoestima é até mesmo um primeiro passo, né? Se reconhecer aí como uma pessoa que sim, né, pode estar ali ocupando a vaga que você quer, na empresa que você quer, enfim. Acho que, né, cada um tem seus planos.
Então, o primeiro fator para mim foi realmente estabilizar e desenvolver essa autoestima profissional e intelectual, né, tendo em vista que não tinha ninguém ali para me indicar, né, em vagas, até dentro da universidade ali, eu via muito desse privilégio mesmo, até com matérias, como os professores tratavam determinados alunos. E a partir disso, né, desenvolver essa autoestima e estar próximo, né, a grupos, a profissionais que estavam ali na área, né, apesar de eu não estar ainda, me fazia ter uma referência mesmo, né? Então foi muito importante me aproximar dessas pessoas, e foram essas pessoas que abriram aí espaço para que eu pudesse conversar, para que eu pudesse apresentar ali um pouco dos meus trabalhos, do que eu imaginava, do que eu queria ser. Então, eu acredito que a base, assim, seja para você entrar no mercado de trabalho ou para se manter ali, né? Porque tem o se manter também, né? Não é só sobre entrar. É muito de você ter essa rede, né, de pessoas que têm vivências similares à sua e que você pode ali se inspirar, trocar, abrir o coração, né? E você vai se sentir ali respeitado, que parece o mínimo, né, mas faz toda a diferença, e você vai poder se expressar, ser você mesmo. Então acho que seja aí acredito que hoje nas universidades, eu espero, né, o cenário já deve estar mais evoluído do que da época que eu entrei, né, mas se possível, né, não só no virtual, mas no real também. Eu acho que quando a gente nasce e vive, né, se desenvolve como ser humano sem essas relações, a gente acaba tendo uma intencionalidade muito maior nas nossas buscas profissionais e nas oportunidades que a gente quer para as nossas vidas. Falando assim parece bonito, mas eu acho que tem uma baita carga emocional aí de toda hora você precisar estar atento com o seu próximo emprego, com o seu próximo aumento de salário, com o próximo lugar que você vai trabalhar. Uma carga mental que, para essas pessoas que herdam relações, né, ricas, vou colocar dessa forma, essas pessoas vão vivendo suas vidas de forma muito natural, né? As coisas acontecem. O que a gente mais ouve é história de pessoas que saíram do sabático e o telefone tocou chamando para ser diretor criativo de consultoria X, conceitual. Nossa, poderia estar aqui, né? Todos conhecemos pessoas assim. Então, acho que existe essa intencionalidade muito forte, esse corre mesmo, aquilo que a Adriana Barbosa da Feira Preta chama de sevirologia, de escrever e buscar alçar as nossas próprias oportunidades. Eu acho que a Indique surgiu desse encontro de nós três. Éramos 3 mulheres que estavam numa intencionalidade muito intensa para se entender no mercado de trabalho, como a Verônica falou, né, na busca dessa autoconfiança para de fato trabalhar e desenvolver aquilo que a gente já era boa fazendo. E aí os nossos caminhos se encontraram com a nossa comunidade e a gente surgiu nesse meio virtual, virou uma consultoria, etc. Então, se eu pudesse aqui marcar a palavra, né, que deu origem aí ao nosso encontro e que eu acho que dá origem a muitas oportunidades que as pessoas realmente batalham por isso dia a dia, é a intencionalidade. Eu acho que não tem também tanto a concluir. Acho que as meninas pontuaram bastante, assim. Acho que falando não de maneira coletiva, mas falando do pessoal, assim, de mim em relação à rede de apoio, eu acho que todo o contexto, assim, da minha família, de realmente não ter esses acessos, assim, eu nunca tinha pensado, de fato, eu preciso procurar uma rede de apoio, assim, do tipo, acho que era pra mim tudo muito nas entrelinhas e tudo mais, mas a partir do momento que eu começo a pesquisar e entender como as coisas funcionam, como eu sou barrada dos contextos, dos lugares, eu começo a entender que eu preciso procurar pessoas que passam pelas mesmas coisas que me atravessam. Então, naquele momento era a falta de emprego, era tipo as questões de empregabilidade. Então, eu acho que a rede de apoio, eu acredito também, acho que para mim, eu não sei se para as meninas, mas acho que a rede de apoio acaba sendo também uma herança, né, muito poderosa nossa, porque a rede de apoio, ela tem a força de cobrar, inclusive, as coisas, o mercado que está acontecendo, as instituições, né, então, tipo, a gente vê aí as redes de coletivos de pessoas pretas em empregabilidade, de pessoas pretas e arte, de pessoas pretas e publicidade, então eu acho que
de antemão eu não pensava assim, né, tão estrategicamente, tipo, eu preciso de uma rede de apoio. Tipo, isso foi acontecendo, o que é muito diferente das pessoas que possuem essa herança tão sólida, essa herança financeira tão rica, que para elas já tá muito posto do tipo, eu vou no clube de tênis e lá eu falo sobre, tipo, negócios, e lá eu falo sobre tudo, o que eu poderia até fazer. Mas, tipo, eu não sabia que isso era um manejo de sobrevivência e de negócio, de se pôr, né, num lugar. Então, eu acho que as redes de apoio, acho que inclusive pra gente como mulheres negras, elas acabam sendo também um pouco da nossa herança hoje, porque no passado, anos 80, anos 90, com certeza deviam ter redes de apoio, assim, mas acho que hoje, com a questão da internet, como a Verônica falou, é uma coisa que marca mesmo a nossa história como grupo social, assim, sabe? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Eu acho que não foi, né, intencional criar, né, hoje sei, né, do nome, do que foi, acho que foi muito até por conta da necessidade, até mesmo antes de, acho que pensar aí na rede relacionado a trabalho, eu já estava ali, né, nos grupos relacionados à transição capilar, né, porque as mulheres ao meu lado ainda estavam alisando o cabelo ou tinham cabelos lisos. Então, acho que é isso, às vezes conectar com uma pessoa lá de Goiás, né, ou lá de outra cidade, de outro estado, enfim, para ter essas trocas, né? Então, e eu acho muito importante, principalmente para mulheres negras, a gente falar disso, né? Acho que rede, acho que né, pensando na semântica mesmo, é algo presente, né? Principalmente daquelas que são mães, enfim, já é criada essa rede, mas eu acho que o apoio é algo muito forte, né? Porque a gente vai fazendo, muitas vezes, na maioria das vezes, sozinha, é um movimento solo de quem dá conta de tudo, né, e não é bem assim. Então, acho que a gente tem que falar mais, né, vocalizar, disseminar mesmo a palavra da rede de apoio, porque é isso, a gente não tem que dar conta, né, de tudo sozinha, a gente não tem que dar conta de tudo para começar, muito menos sozinha. Então, quando eu paro, né, reflito mesmo, é uma afago em diversos aspectos, assim. Saber que essa rede existe. É muito, assim, importante, realmente, é muito legal saber que essa rede existe. Eu acho que o resultado é isso, assim, é ótimo saber que, por exemplo, posso compartilhar com alguém alguma questão que aquela pessoa está vivendo igual a mim, assim. E que eu sei que ela vai entender e tal, e que juntos a gente pode fazer alguma coisa. Acho que pode até cair, talvez, numa coisa meio romantizada, meio boba, assim, mas é o fato, é isso, assim, né? É o que assim, é o que acontece mesmo. Eu acho que partindo de mulheres negras, né, que a gente é tão chamada de guerreira, nossa, batalhadora, enfim, a gente carrega também essa herança de gerações para gerações, né? Então, famílias aí com mães solos, família onde, por exemplo, minha avó ali, ela fazia e acontecia em diversos aspectos para colocar ali comida na mesa da minha família. Então, ela vendia tudo, fazia... Gente, o que aquela mulher não fazia? Então, essa coisa me remete muito ao cansaço também, né? Então, quando a gente traz essa coisa daí da palavra de novo, desse apoio, né? De você poder parar, de você poder se acalentar, né, de você ter alguém ali que só te escute, né, não te julgue, não fale que é um vitimismo, isso é muito poderoso, assim. Então, acho que espero, né, que aí trazendo as heranças para as outras gerações, esse guerreira, ele diminua, e esse apoio, esse acolhimento, enfim, todo esse afeto, né, e aí trazendo mais relacionado a pessoas negras, né, e a mulheres negras principalmente, ele possa ali tomar aí uma proporção maior dentro dessa herança.
Chegamos então à nossa mesa de bar, o nosso espaço de contar para as amigas o que a gente anda lendo, vendo, ouvindo, o que a gente indicaria na mesa de bar e diria que tem que ouvir, mesmo que a gente sabe que não tem que nada nessa vida. Então, vamos lá. Para começar, quero lembrar que temos o nosso Apoia-se, apoia.se/Donas da Petoda. Lá, a partir de R$5 por mês, você pode apoiar o podcast e receber todas as terças-feiras uma newsletter com todos esses links que elas vão indicar aqui, para ficar organizado, simples, rápido, na sua caixa de e-mails. Também quero lembrar que no Spotify agora você pode interagir com a gente. Tem lá a caixinha de comentários, tem lá enquetes. O Spotify tá muito chique, muito interativo, muito tudo. Então, se você tá ouvindo no Spotify, fala lá pra gente, dê a sua opinião, porque a gente tá coletando várias informações legais por lá. Bom, mulherada maravilhosa, eu quero que vocês falem como encontrá-las nas redes sociais, como é que podem também encontrar, indique, como que empresas também, porque vai que, né, algum empresário aí iluminado tá querendo ser legal e, né, enfim, fazer o que a gente deveria estar fazendo neste ano de 2023. O site é indq.co. O Instagram é Indique Uma Preta, assim como o LinkedIn e o Twitter também. E o e-mail é olá@indq.co. .co mesmo, não .com. Eu tô vendo Insecure pela segunda vez. É uma série maravilhosa da Issa Rae. E eles falam muito sobre relações entre mulheres negras, sobre como os nossos amigos são a extensão da nossa família, e tá fazendo muito sentido pra mim assistir pela segunda vez de novo essa série. Indico muito. E tô lendo O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. É um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. A cara da Amanda de sim, é lindo. Impossível chorar. É um livro que fala sobre como é que a gente pode ressignificar as nossas relações familiares, etc., com amigos, principalmente familiares. E é um livro de chorar, gente, mas muito, muito bonito. Recomendo. Eu tô vendo uma série que eu descobri agora na Star Plus. Esse serviço é muito bom, inclusive, eu achei muitos filmes lá, interessante. Mas eu tô vendo uma série muito engraçada chamada Abbott Elementary, e eu vi a primeira temporada e é muito engraçado porque são tipo... já viu, a Dani já viu. São professores numa escola da Filadélfia e a maioria dos professores são negros, tem algumas pessoas brancas ali. Mas é muito engraçado, assim, eles têm as questões entre eles mesmos, tem as questões com eles e os alunos, tem a questão deles e a escola, e enfim, só vendo pra entender mesmo, porque é bem peculiar, assim, o humor, assim. Então eu assisti a primeira temporada, essa semana já acabou, e graças a Deus já lançou a segunda temporada. E eu tô lendo um livro de duas sociologistas que chama Confiança é um Culto, que aborda a questão da confiança dos últimos tempos do mundo moderno e como essa questão elimina algumas pessoas dos grupos minoritários, etc. E eu tô lendo isso, eu tô vendo isso. No mais, eu tô vendo coisas bem bestas e bem bobas. Eu gosto muito de reality show, então eu vejo aqueles reality shows de mulheres ricas nos Estados Unidos gastando horrores, assim, tipo... tudo. Eu vejo isso pra dar uma desopilada, porque, enfim, moro no Brasil. Mas é isso. Eu chamo essas séries da série da gente tirar o cérebro e botar embaixo da torneira, sabe? Tipo, tirar o cérebro e botar embaixo da torneira, deixar ele lá um tempinho, não tem problema. Mesmo, e aí pegar de volta pra dar... Eu faço isso com comédia romântica ruim. Comédia romântica que eu sei que é ruim, que é toda cagada, que eu já sei que vai dar certo na primeira cena. É ótimo também. Bom, eu tô ouvindo um podcast bem massa chamado Gargalheira, acho que é de um historiador, enfim. Não, é uma dupla que faz, mas acho muito massa porque é um podcast sobre que traz artistas negras brasileiras. E aí você pensa que é só sobre arte e, tipo, não, assim, vai em camadas e camadas, né? Porque são artistas ali que têm informações desde história, biologia, eles vão contando um pouco do processo deles. Então eu gosto muito, assim. Acho que relaxa e aprende e inspira ao mesmo tempo, muito bom. E gente, eu acho que eu tô numa fase da minha vida, eu sempre fui muito chorona e sensível. E eu sempre neguei isso. Não neguei, mas né, acho que a nossa sociedade não valoriza esses sentimentos, e acho que eu tô muito nesse resgate, até mesmo com a escrita. Então, eu tenho um conteúdo que eu gosto muito de consumir, que é, não sei se ela é chefe, mas enfim, ela trabalha
aquela chefe que trabalha com produção de alimentos e tal, que é a Neide Rigo. E Ai, a gente ama. eu gosto muito que, além das imagens serem muito prazerosas, os textos que ela coloca, enfim, são muito prazerosos também. Então, eu acho que é isso, assim. Cachorrinhas de Neide Rigo também, todas. Maravilhosa. Ai, gente, as minhas dicas são sempre muito aleatórias. Eu fico até um pouco com vergonha aqui. Mas eu vou indicar um livro que eu li durante as férias, porque assim, eu faz 4 dias que eu voltei a trabalhar e parece que já faz 84 anos, sabe? Porque não tá tendo tempo de ver absolutamente nada, de me informar, de saber. Então eu vou indicar 2 coisas, assim, um livro que eu li nas férias, que se chama Sou uma Tola por Te Querer, da Camila Sousa Vilhada. A Camila Sousa Vilhada é a autora do Parque das Irmãs Magníficas, que é um livro que eu já indiquei aqui no Donas também. Ela é uma autora travesti, argentina, e esse livro novo é um livro de contos, mas ele tem muitas semelhanças com o Parque das Irmãs Magníficas. Ele tem aquela pegada que é um pouco realismo mágico, um pouco de histórias que são super bonitas, mas que ao mesmo tempo são super duras e tristes e que escancaram, assim, o pior do ser humano. Mas enfim, livraço. Eu sou apaixonada, assim, pelos textos dela, e é realmente aquela coisa de que o realismo mágico, ele só poderia ter nascido e existido na América Latina, assim, é o único lugar possível onde a gente pode ter realismo mágico. E a segunda dica que eu vou dar é de uma compra. Vamos lá estimular o capitalismo. Mas eu vou estimular uma mulher empreendedora, tá? O trabalho de uma mulher empreendedora, que é @burocratacarimbos. Gente, eu juro, ela vende carimbos, é uma mulher de Florianópolis, tá? E tem carimbos muito legais, tem carimbos tipo foda-se, tem carimbos que é a cara do Chico Buarque chateado, tem carimbos que é tipo assim, ai, eu sou contra a propriedade privada, mas esse livro é meu, sabe? Pra você escrever o seu nome. Então, assim, eu tô apaixonada pelos carimbos dela. Eu comprei um só, porque eu resisti, assim, mas é incrível. Ai, carimbo, tão legal. Gente, eu tenho, tipo, é maravilhoso. Adorei. É muito legal. As pessoas dos carimbos, adoro. Então eu vou fechar com 2 dicas. Uma é um livro que eu também li nas férias, saudades, inclusive. Esse ano já passou 12 meses em 3, não aguento mais. Que é um livro do Byung Chul Han, que é o autor do Sociedade do Cansaço, o livro mais falado de todos os tempos, nos últimos tempos. E ele tem um outro livro chamado A Salvação do Belo. Quem me indicou esse livro foi a Laís Glick, nossa amiga querida. E, cara, é um soco na cara, assim. Ele faz vários questionamentos sobre por que a gente acha o bonito bonito. Da onde que vieram as concepções de beleza, tanto no que diz respeito a fontes e serigrafia, quanto ao que diz respeito a design, assim. E eu não sou da área do design, sou jornalista, mas esse livro me pegou, assim, logo nas primeiras páginas, quando ele fala das inovações, entre muitas aspas, de design de telefone e do quanto elas acabaram com o nosso mundo colorido e do quanto os equipamentos passaram a ser sem graça e tal. É muito, muito massa mesmo. Chama A Salvação do Belo, do Byung Chul Han. E a minha última dica pra fechar este episódio é o Talk da Verô. O Talk da Verô no TEDx Blumenau, a gente já falou com ele na metade aqui. Um talk muito especial em que a Verô fala sobre como é importante que as empresas e as estruturas estejam preparadas para receber pessoas negras nas suas estruturas, que deem possibilidade para essas pessoas crescerem. E só quem viveu sabe, só quem tava lá sabe de tudo que esse talk significa. Para quem vai assistir de fora é uma aula, e para quem tava lá e vai assistir de novo e acompanhou todo o processo, é também uma aula. Então é uma aula vezes 2. Então, para terminar esse episódio, ouçam o talk da Verô lá no site oficial do TED, no site oficial do TEDx, sobre a contratação de mulheres negras. Muito massa, muito importante. Incrível. Muito obrigada por estarem aqui. Estamos muito felizes, emocionadas. Maravilhosas. Obrigada. Estávamos querendo esse encontro fazia muito tempo. Sim. Que bom que deu certo. A Verô sabe, nosso log de WhatsApp não deixa mentir. É verdade. Que bom que deu certo. Obrigada por tudo. Gente, sigam o Indique Uma Preta. Sério. Não tá seguindo o Indique Uma Preta, tá errado. É isso que eu tenho pra dizer. Tá bom? Obrigada mesmo, tá, meninas? Um beijo e até semana que vem. Tchau. Muito obrigada, Mari. Valeu, gente. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.